Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos ver se a galera do YouTube tá entrando também. O YouTube tem um certo delayzinho, né? Aqui. Mas vamos lá, Michele. Quero muito te agradecer, já logo de cara, por topar participar aqui conosco do Ajustando a Saia. E dizer que é um prazer imenso, né? Inaugurar o Ajustando a Saia com você também, que além de uma excelente profissional, se tornou uma amiga, né? Um relacionamento, ele não é só profissional, né? É um relacionamento de amizade também. Peraí. Vai lá, começar de novo. Agora sim! Boa noite, Michele! Seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la. Nosso primeiro Ajustando a Saia. E dizia aqui, né, Michele e eu temos não só um vínculo de profissão, né? Não é só profissional e cliente, é um vínculo de amizade também, que se estende por uns 3 anos, né, Michele? No mínimo, se não mais. Acho que é uns 3 anos. Um pouquinho mais, talvez. Mas vamos lá, né? Qual o intuito de ajustar a saia com Michele Eliane? Tenho dito há algum tempo. Tem um projeto de trabalho chamado Caminhos do Prazer, se tornou meu método de atendimento. E o intuito do Caminhos do Prazer é mostrar, Michele, às pessoas que o prazer ele não está só dentro das relações, né? O prazer ele vai muito além. Boa noite para a galera que está chegando no Instagram também. Vão lá pro YouTube que vocês vão conhecer a Michele também, gente. Ajustando a Saia. Então, assim, o prazer, né, ele vai muito além das relações, né, íntimas. O prazer, ele tá em viver. A gente tem que aprender a ter prazer, né, em se cuidar, em se amar. Então, essas lives são para mostrar, né? O Ajustando a Saia é um projeto que era meu ali no Paraná com algumas amigas, e que eu sentia muito prazer em fazer. Então, achei por bem, né, retomar o nome e dar sequência no projeto, né, com pessoas que são excelentes profissionais e que eu sei que realizam o seu trabalho também com muito prazer. E você é uma dessas profissionais, Michele. Então, muito obrigada, tá? E agora eu quero que você fale um pouquinho mais para nós, né, de quem é a Michele e como a Michele começou nessa profissão. A Michele é biomédica, trabalha na área de estética, né, Michele? E é dona da clínica Rede Bem Jovem de Palotina, correto? Então, bora lá, Michele. Agora, né, a fala é sua. Apresente-se para nós, diga, né, sobre o seu trabalho, como tudo começou. A palavra é sua. Boa noite, gente. Eu sou a Michele. Então, minha trajetória começou quando eu não sabia ainda o que era biomedicina, né? Então, eu entrei de paraquedas e praticamente era biomedicina, né? Então, eu entrei de paraquedas e queria fazer um estágio numa clínica bem perdida por um tempo. Foi quando eu me apaixonei e entendi que eu tinha que seguir aquilo, porque era o que realmente eu gostava de fazer. Depois que eu terminei a faculdade, eu me especializei em estética avançada e fiz também muitos cursos. Tenho 20 cursos aí já no currículo. Então, assim, hoje minha paixão, o que eu faço com muito amor e é isso. Acho que o que eu escolhi para minha vida foi isso. A partir disso as coisas foram acontecendo na minha vida. E daí eu comecei a ter uma rede de clientes grande,
a ponto de parar de trabalhar para as pessoas e me dedicar ao meu negócio. Então foi a hora que eu decidi que eu teria que investir mais em mim e decidi sair da Rede Bem Jovem. Mas no meio do caminho eu me peguei pensando, meu Deus, mas a história está aqui, por que eu vou sair, né? E eu iria para outra cidade, mas os meus clientes estavam em Pelotina, no Paraná. Então eu falei, gente, não faz sentido ir para outra cidade, eu tenho que criar raízes aqui. E foi quando eu comprei a clínica e me dediquei a ela. E estou até hoje aqui. Michele, só um minutinho. Gente, para quem tá aqui pelo Instagram, tá? Quiserem ver a Michele, conhecer mais um pouquinho sobre o trabalho dela, vão pro YouTube, tá? Vai ficar lá, Ajustando a Saia. Quem não puder assistir agora, quem não conseguiu nos ouvir agora, né, Michele? Vai lá depois e assiste, porque vale muito a pena, tá? Michele, 20 cursos, mais de 20 cursos só na área da estética. Na área da estética. Então, a biomedicina atuando na estética, ela veio através, realmente já era um interesse seu e uma paixão sua desde o início? Não, no início eu não sabia nem o que a biomedicina fazia. Por que biomedicina, Michele? A biomedicina ela foca mais nas áreas laboratoriais. Na minha época, se você falasse que ia para o ramo estético, as pessoas falavam, meu Deus, mas o que é biomedicina? As pessoas nem sabiam o que era biomedicina. Hoje as pessoas têm mais assim, acesso a isso, né? Sim. Mas antigamente não. E quando eu comecei, o mercado estético na parte de biomedicina era assim, vago. As pessoas não falavam sobre isso e praticamente não tinha profissional que fazia essa área, porque tinha muito medo e receio dessa área, porque o nosso campo principal é a fase de laboratório, né? A patologia clínica. Então as pessoas não migravam, ficavam só no laboratório. E eu quis sair fora da caixa, porque eu falava que eu não gostava de ficar presa em laboratório. Entendi. E aí eu falei, não, pra mim eu preciso atender, eu preciso conversar, ter contato com pessoas. E por isso eu decidi ir para outro ramo. Mas a decisão, quando você decidiu ir para outro ramo, ele foi direto para estética ou você deu uma migradinha ali por um tempo em algum lugar? Em algum outro espaço? Não. No início eu queria muito reprodução humana. Caramba! Queria muito genética. Sim, queria muito genética porque eu era apaixonada em genética e reprodução humana. Eu gostava muito daquela matéria. E eu falava, nossa, eu quero isso pra minha vida. Aí teve outra fase que eu quis muito a parte de hospital, de trabalhar com perfusão extracorpórea para cirurgia cardíaca. Mas aí nada me brilhava os olhos. Sim. E aí eu falei, meu Deus, eu falava assim, ai gente, será que eu vou ter que ir mesmo no ramo estético? Ai, não sei. Aí foi quando eu entrei em um estágio em uma clínica, que foi a rede da Clínica Bem Jovem de Assis. E aí a partir dali eu não saí mais. Eu me apaixonei e fiquei. Você já tinha terminado biomedicina? Daí nessa época eu tinha. Não, eu estava no último ano. Era aquela fase assim, né? Tô terminando, eu preciso começar a fazer dinheiro, porque agora eu tenho que vender. Preciso fazer alguma coisa, preciso me entender, porque o que eu vou fazer da minha vida? Era essa fase. Entendi. Agora, a fase que eu entrei. Muito bem. Foi um momento perfeito, porque depois disso eu nunca mais deixei. Muito bem. Então vamos lá, né? Michele, muita gente não imagina que foi um dos procedimentos, né, que a gente começou a lhe conhecer, porque, né, Giovanna Caroline foi a primeira cliente sua da nossa família, né? Então muita gente não imagina que a depilação definitiva, por exemplo, né,
ela está relacionada à higiene básica, né? Que ela está relacionada à nossa saúde, à higiene. Então, cita para nós, Michele, algumas vantagens também, por favor, da depilação definitiva, tanto para mulheres quanto para homens, né? Porque é possível ambos fazerem, né? Sim. Bom, a gente fala assim que a depilação a laser e qualquer método de depilação tecnológico que trabalhe com essa questão de luz, ela traz para a mulher um conforto muito grande. Eu acho que é o ponto principal assim, de tratamento na base estética, eu acho que é a depilação vem em primeiro lugar. Porque assim, nós mulheres, a gente gasta muito tempo se depilando e isso incomoda a gente desde cedo, né? Então a gente vai fazendo isso ao longo do tempo e a gente não percebe o quanto tempo a gente gasta com isso e o quanto isso incomoda. Sim. Mas depois que a gente faz um tratamento desse, a gente vê o quanto a gente precisava. A depilação hoje a laser, ela vem para trazer um conforto para a paciente, vem para trazer liberdade de você poder estar pronta o tempo inteiro. Então assim, vou para uma praia, vou para uma piscina. Recebi um convite de última hora para ir na piscina, né? Sim, eu quero namorar, meu marido quer namorar, o meu namorado. E aí a pessoa não está pronta. Para ela mesma, ela não está se sentindo bem. Não se sente confortável, né? Sim. A verdade, assim, não é nem só confortável, Michele, desculpa te cortar. Eu acho que às vezes é se sentir bonita, né? Porque, em especial nós mulheres, a gente tem um certo receio, assim, né? Com os pelos. Eu conheço poucas que falam assim, não, tá tudo certo, né? Tô de boa com os meus pelos. A maioria se incomoda muito. Então, por isso que geralmente é o ponto principal do ramo estético, assim, pontapé inicial. Eu acho que de qualquer mulher tinha que procurar isso, porque traz liberdade pra gente, uma liberdade, assim, de ser que tá pronta e não gastar tanto tempo mais com isso. Além do mais, que a higiene básica pra nós é maravilhoso, porque os pelos acumulam cheiro, né? E não só o cheiro também, não resíduos. O tempo todo. É o não se sentir confortável com aquilo. É a irritação, a alergia de uso de gilete contínuo. Às vezes a paciente chega relatando às vezes que não consegue nem usar calcinha, porque a alergia está tão grande que não consegue ter uma saúde naquela região. Então, isso não é só estética, é saúde também para a mulher. Sim, você disse liberdade. Eu, Catiane, né, acredito que seria conforto e segurança, né? Eu acho que traz um certo conforto, uma segurança. Estar, né? Lisinha mesmo, não tem outra palavra. Estar, né, depilada, né? Então, eu acho que é conforto e segurança mesmo, né? Você se sente confortável consigo mesma e segura, né? Para esses convites de última hora, às vezes, piscina. Putz, minha depilação, né? A coisa tá feia, né? Então, não, tá tudo certo. Tô pronta, né? É aquela velha história, né? Bora? Então, bora. Mas é a segurança mesmo, é isso mesmo que você disse. A segurança, assim, é outra coisa a partir do momento que você começa a fazer e ver a diferença grande. Porque a segurança também da mulher se sentir bem com ela mesma, para fazer coisas, às vezes, com seu parceiro, ou se sentir segura e feliz consigo mesma, para as coisas fluírem a partir disso. Então é importantíssimo, muito importante fazer. Indico para todo mundo que queira fazer o melhor tratamento da vida. É um investimento, né? Não é um gasto, é um investimento. Michele. Sempre que a gente não gasta, a gente investe.
não na estética. Exatamente. Com relação a procedimentos estéticos, né, que você também realiza, tanto os menos invasivos como os mais invasivos, né? Neste caso, seriam os cirúrgicos, né? Quais são os cuidados básicos que nós devemos ter? Né? Digo dos mais invasivos também porque eu tive que ter um cuidado antes, né? E tive que ter um cuidado pós quando eu fiz, que foi inclusive você quem me cuidou, né? Sou grata até hoje, me cuidou muito bem. Então, assim, quais são os cuidados que a gente tem que ter, sabe, com esses procedimentos? Como é que a gente lida com isso? A gente sempre, como profissional, a gente tem cuidado pré e pós, né? Então, dependendo do tratamento que você escolheu optar fazer, a gente geralmente programa toda a sua experiência de acordo com o que a gente sabe, né? O que a gente aprendeu. Então, por exemplo, como eu te atendi no pós-operatório, a gente tem todo um cuidado prévio e o pós também. O prévio, geralmente, é analisar se a gente consegue atender aquela paciente, consegue entender a queixa dela, consegue realmente tratá-la com a experiência que a gente tem. Então, isso é importante. O pós, geralmente, para paciente, então, são cuidados básicos que a gente indica vocês a fazerem. Então, num pós-operatório, evita se esforçar muito, evita fazer manobras com as mãos sozinha, evita fazer várias coisas, atividade física nesse período. Então, são coisas importantes que a gente indica fazer para não comprometer o tratamento, né? Mas se a gente vai falar de outra coisa, por exemplo, tratamento injetável, tratamento de um botox, por Isso, exemplo. que é um pouco menos, né? É invasivo, mas é um pouco menos, né? Sim, por exemplo, o botox, a gente já também tem um cuidado prévio, a partir do momento que o cliente o paciente vem e procura a gente tem que tentar entender a queixa dele, o que ele procura com o tratamento, alinhar a expectativa dele e a partir da expectativa dele, o que ele procura, a gente ver se ele faz. No pós dele, antes disso também, a gente analisa se ele é um paciente que realmente pode fazer aquele tratamento. Sim. Porque nem todo mundo pode fazer todo e qualquer tratamento. Então a gente avalia isso também. Pós, a gente já observa, por exemplo, indica para o paciente os cuidados básicos que ele tem que ter. Então, por exemplo, no botox, a gente indica não ficar agachando muito, ou abaixando muito a cabeça, evitar nas primeiras 4 horas deitar, para a gente não ter o comprometimento de, às vezes, migrar esse produto, evitar colocar a mão na região, evitar a expressão. Então, a gente procura informar o máximo possível o paciente para a gente não ter fatores de intercorrência com aquele paciente. Michele, uma coisa que eu sempre prezo, né? E você sabe que eu sou um tanto quanto chata para algumas coisas, né? Mas eu digo assim, eu acho que o primeiro cuidado que a gente tem que ter é na escolha do profissional. Inclusive quando você estava me atendendo, né, no meu pós-operatório cirúrgico, tivemos, né, conhecimento de causa de um barato que sai caro às vezes, né? Então acho que as pessoas têm que ter consciência de que mesmo que seja um procedimento pouco invasivo, né, tipo um botox, um preenchimento, cuida, né, o profissional que você está escolhendo, porque às vezes o barato sai caro, né? Sim, com certeza. Acho que conhecer o histórico do profissional, né? Pesquisar trabalhos que ele realizou. Importantíssimo isso que você disse, porque assim, hoje em dia a gente vê muito que a estética está virando feira. Eu falo que está parecendo feira. Quem faz mais barato leva. Então, assim, hoje em dia, a escolha do profissional certo, a escolha da pessoa capacitada é importantíssimo. Porque se você, às vezes, não tem confiança naquele profissional,
que você vai entregar algo que é tão precioso para você na mão de alguém que você não confia, que você não sabe o mínimo daquela pessoa. Às vezes você só pesquisou o preço, né? Galera, quem tá no Instagram, corre pro YouTube. Isso. Tenta saber o básico do paciente. Então, assim, tenta saber, como assim, por exemplo, o profissional. Sim. Tenta saber o histórico dele, tenta saber no que ele é formado, se ele tem um atendimento qualificado, se ele tira todas as suas dúvidas, se realmente ele atende e te pergunta muitas coisas, te atende realmente para tratar sua queixa e não quer saber só do seu dinheiro, sim, assim, né? Do que você pode proporcionar a ele. Tenta saber um pouco mais do profissional, porque é importante isso. Escolha do profissional é extremamente importante, porque isso pode também te acarretar em coisas futuras, porque você pode ter uma intercorrência. Na época que eu tratava você, né, Carlos, eu tive uma intercorrência de uma paciente que me procurou, que não era minha, que me procurou com um histórico bem complicado, assim, e realmente o barato saía caro. Na época eu fiquei traumatizada, porque foi uma paciente... Você estava grávida ainda, né? Não era o meu caso, não era a minha paciente. E eu tentei ajudar o máximo possível, porque a situação era bem feia. E era bem isso que a gente estava falando, que o barato sai caro. Então a escolha do profissional é muito importante para que você tenha um resultado esperado e que aquela profissional te passe todas as informações que você tenha dúvida e realmente que às vezes o conhecimento que você também não tenha sobre aquele determinado assunto. Gente, eu sou, né, Michele conhece, eu sou o tipo de paciente assim que eu pergunto tudo. Antes de eu fazer algo, eu tiro todas as minhas dúvidas e eu pesquiso muito. Então assim, quando eu decido, falo assim, não, eu vou fazer com essa pessoa, porque realmente é uma pessoa de confiança, né? Que transmitiu confiança, que me deixou confortável, segura. E eu falei, ok, né? Posso me entregar de boa. Porque é isso mesmo. Ela não me deixa mais. Ela foi embora, mas quando ela pode, ela desce. Verdade. Michele, e o que você aprendeu no seu curso que mudou a forma como você olha para as pessoas na questão de aparência física? Galera do Instagram, corre pro YouTube. Estamos na metade do caminho já. Então, quando você faz vários cursos, você entende vários ângulos do mercado estético. E você observa também o que as pessoas mais procuram, o que elas querem realmente. Você consegue também entender um pouquinho de anatomia e fisiologia de cada paciente. Vários cursos me fizeram entender, procurar realmente a queixa do paciente, entender o paciente. Todos eles falam sempre a mesma linguagem, a maioria dos cursos, de que a gente precisa alinhar a expectativa do paciente e entender o que é para cada paciente. Nem tudo é para todo mundo. Sim. Às vezes você quer fazer tanto uma coisa e aquilo não é para você. E aí às vezes você insiste em algo que a profissional vai falar para você, não, aquilo não seria bom para você e você ainda insiste em fazer. Então assim, todo curso a gente aprende realmente a olhar com carinho o paciente, olhar com amor o paciente, entender realmente o que ele procura e ver se a gente consegue atender ele dentro daquilo que ele pode fazer. Sim. Michele, agora nós vamos entrar, né, no tema que é o coração aqui da nossa live, né? Que é caminhos do prazer, né? E como eu falei lá no início, né? A gente tem que ter prazer pela vida, prazer pelo que a gente faz. Então, como que é para você, Michele, realizar um procedimento, né? Seja uma depilação, uma drenagem, que foi o que você fez no meu pós-cirúrgico, né?
um procedimento estético e sentir o resultado do seu trabalho? Quando você vê o resultado, né? Eu acho assim, com certeza. Quando eu entrei nesse ramo, eu não sabia muito o que me esperava, mas eu amava. O que me fez me apaixonar por esse ramo foi ver o paciente feliz com o resultado dele e ver que a gente entregou um serviço de qualidade para ele, satisfatório. Isso até hoje não paga. Tudo que eu faço, eu procuro o máximo assim, atender ou suprir mais do que ele espera ainda, atender as expectativas dele e ainda deixar ele ainda mais feliz ainda do que ele esperava. E assim, tento entregar sempre mais para o paciente, porque eu acho assim, quando você atende o paciente e vê que ele amou o que você fez, você ganha 2 vezes. Porque você fica contente com o seu trabalho, você vê o quanto isso te motiva, te faz ir mais longe, procurando sempre entregar um serviço bom de qualidade para o paciente. Isso nada paga. Então, assim, o que me fez apaixonar e continuar nessa área é a entrega, porque quando a gente entrega e vê o paciente contente, satisfeito e muito feliz, isso é gratificante. Aí os pacientes ficam não só como pacientes, eles viram amigos. Michele, isso é verdade mesmo. E você percebe a mudança no olhar, né? E na postura do cliente depois que ele sai das suas mãos, né? Que tipo de prazer você acredita que ele sente nesse momento? Olha, geralmente quando a gente atende, os olhos deles brilham quando eles gostam. E da gente que trabalha no ramo, a gente consegue ver o paciente quando ele gostou e quando ele amou, a gente consegue ver, porque os olhos deles brilham demais, assim, eles conseguem mostrar muito claro pra gente. E quando ainda é um sonho e que você às vezes não sabe que aquilo é um sonho, o paciente ele fala, nossa, isso aqui, eu não tenho muito dinheiro para fazer isso era um sonho para mim. Meu Deus do céu! Aí a gente fica mais ainda feliz. Então, assim, olhar o brilho dos olhos deles motiva mais ainda a gente a querer sempre estar nesse ramo e saber que a gente escolheu realmente algo para nossa vida que faz sentido, faz a gente mudar o mundo de uma forma diferente com o nosso trabalho. É extremamente gratificante. E você sente diferença, Michele, quando você atende uma mulher ou um homem, né, que se conhece, que se valoriza, em comparação a alguém que está meio perdido de si, assim, né? Como que isso aparece, como que isso transparece, né, lá na sua máquina, na sua clínica? Você consegue perceber essa diferença de alguém, não, eu me conheço, eu sei o que eu quero, que vai ficar bom pra mim, ou alguém que chega e fala assim, não, eu só quero, né, quero mudar, mas eu não sei o que, ou então eu só quero fazer isso e pronto, né? Como é que é? Sim. Então, a gente tem esses 2 perfis de clientes, sim. Tem aqueles pacientes que já sabem o que quer, já são decididos já e procuram a gente porque eles já entendem deles mesmos. E eles já procuram isso, procuram uma profissional já para atender já o que eles já querem fazer. Sim. Então eles já são, como que eu posso dizer? Eles já são conscientes? Seria essa palavra? Isso, já são pacientes já que já se amam muito e que geralmente procura a estética para realçar às vezes algo que ele queira melhorar. E a gente tem também aquele perfil de paciente que está perdido, que não sabe ainda o que quer, ou que às vezes passou por algo muito difícil nos últimos tempos e que quer só quer ficar bonito. Mudar a sua autoestima ou a percepção delas mesmas. Sim. Isso acontece muito quando acontece algum término de alguma fase da vida. E
E aí a paciente procura a gente para trazer... Quero renovar. Se sentirem melhor e se sentirem elas mesmas, coisa que às vezes há muitos anos elas não se sentem assim, bem com elas mesmas. Então, quando a gente tem esse tipo de paciente, a gente fica extremamente feliz, porque a gente não só cativa elas também e apresenta um serviço bom para elas, mas a gente também consegue fazer elas ter uma percepção diferente delas. Isso é muito legal, muito bacana mesmo. Muito bem. Então a gente tem esses dois tipos de paciente que procura a gente. Aquele que só quer realçar, né? Sabe o que tem de bonito, mas quer dar uma realçada. E aquele que às vezes tá perdido, mas fala assim, não, eu vou ali, a Michelle vai dar um jeito. Sim, preciso me achar. Não consigo ainda, não me olho no espelho e não consigo me ver como eu me via. Então eu preciso mudar alguma coisa em mim para me sentir bem valorizada, me sentir amada. Aí me procuram. Sempre quando um ciclo se encerra, eu tenho esse tipo de paciente, quando um ciclo se encerra na vida, ou uma separação, ou um processo de perda dos filhos, ou de alguém muito querido, ou às vezes perdi um trabalho importante da minha vida, ou encerrei um ciclo desse serviço, ou eu quero mudar o plano da minha vida. A gente tem esse tipo de paciente que quer renovar, que quer se conhecer de novo. Se reencontrar. Sim, se reencontrar. Avaliar a sua história novamente e entender aonde ela parou. Nesse caso também é muito bom terapia, né? Também, importante também. A gente indica. Verdade, indica mesmo. Pra você, né, Michelle? Cuidar da aparência é só estética ou também é um reflexo da forma como a cliente se enxerga por dentro? Acho que vem a calhar um pouco, né, com o que a gente conversou agora há pouco também, né? Sim, eu acho que os dois, né? Os dois andam juntos, não tem como separar uma coisa da outra, né? Os dois andam do ladinho do outro. Muito bem. Acho importante. Aí, ó. Gente, quem chegou no Instagram, vamos lá, hein? A gente tá aqui ao vivo no YouTube com a Michelle ali de Palotina. Vamos lá, ajustando a saia. Michelle, então agora, né? A gente vai para um momento do ajustando a saia. Eu tenho uma pergunta bem discreta para fazer para você, né? Que é, Michelle, topa rapidinho comigo agora? Brincadeiras à parte, Michelle. Agora é como se fosse um quiz, tá? A gente até então conversou sobre a Michelle, a profissional, a Michelle que escolheu ser biomédica, esteticista, mas a gente quer conhecer um pouquinho mais a Michelle Leandra, né? Então, vamos lá, né? Qual o procedimento que não pode faltar, aquele que a Michelle não fica sem? Botox. Cliente que chega sem saber o que quer. Só fala assim, quero mudar, mas eu não sei o que. Esse cliente, ele te desafia, te deixa meio receosa ou ele te inspira? Ele desafia. Te desafia. Sempre é um desafio. É sempre um desafio. A gente tentar entender a expectativa do cliente. Muito bem. E o que é prazer para você, Michelle, fora da clínica? É meu lado pessoal. Pessoal. O que Michelle sente prazer em fazer? Sinto prazer em fazer, estar com a minha filha, com a minha família, estar na minha casa, porque eu sou uma pessoa que trabalho bastante. Inclusive eu estou
você. Então, assim, acho que estar com a minha família, sair viajar com a minha família, estar na minha casa, eu adoro isso, isso é prazer, é qualidade de vida pra mim, é um momento de lazer. Cor predileta da Michelle? Qual? Preto. Preto. Inclusive tá de preto, né, Michelle? Uma peça de roupa que não pode faltar no guarda-roupa da Michelle. Nossa, alfaiataria. Um modelo de cor, modelo ou cor de lingerie que Michelle não abre mão de ter. Ai, tem o vermelho, né? Comida predileta? Uma vez eu respondi macarrão, mas eu acho que não é mais isso. Acho que eu já mudei. Acho que minha comida preferida. Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Acho que o que eu mais gosto. Gente, o que eu mais gosto, bife com batata frita. Inverno ou verão, Michelle? Verão. Agora, na verdade, eu gosto do outono, que não é frio e não é calor. É médio. Eu amo. É ameno. Muito bem. Na hora de dormir, camisolinha ou aqueles camisão largado, largo? Ai, meu Deus, eu adoro camisa assim. Eu adoro aquelas roupas bem de vó. Eu adoro. Michelle, dormir de conchinha ou esparramada na cama? Ai, está amada. Uma música. Ai, meu Deus. Quietude. Eu adoro essa música. Manda pra mim depois, não lembro dela. É uma música gospel, eu adoro essa música. Me dá tranquilidade, me faz ter paz. Amo. Muito bem, aí ó, fica a dica, galera. Quietude. Quietude. Filminho ou balada? Filme, né? Meu Deus, filme. Eu não aguento mais balada não, gente. Não tenho pique mais não. Michelle, um animal. Um lugar. Praia. Um Tem medo. alguma cidade? Não. Praia. Uma paixão. Coisas. Uma paixão, algo que assim você gosta de fazer e você é apaixonada. Tá. Sou apaixonada em trabalho. Eu amo trabalhar. Eu amo meu trabalho, então amo. Sou apaixonada pelo meu trabalho. Sou apaixonada em viajar. Amo viajar, ter um momento de lazer com a minha família. Ai, amo isso. Sou apaixonada por esses momentos. Guardo muito, muito carinho. Um hobby. Não fazer nada. Nossa! Nada. Acompanhando você nas redes sociais, eu jurava que você ia falar outra coisa. Olha aí, ó. Não, eu amo não fazer nada, gente. De verdade. Eu amo ficar sentada assistindo nada ou assistindo alguma coisa que eu gosto. Sentada assim, às vezes em casa, sem fazer nada. Eu adoro isso. Aí, ó. É um hobby. E o hobby também de viajar. Amo viajar. Michelle, um medo. Eu acho que eu tenho medo de perder pessoas que eu amo. Eu tenho muito medo de ficar sozinha, de ser sozinha. Olha. Tenho medo. Seu maior sonho? Acho que eu realizei bastante sonhos na minha vida. Um dos sonhos foi ter a minha clínica, mas agora eu acho que eu estou alcançando outro sonho, que é ter a clínica dos meus sonhos.
Então, tá sendo um sonho. Eu tô vivendo um sonho. Muito bem. Uma frase. Ai, meu Deus, agora me pegou. Agora, Jesus, uma frase. Uma frase que às vezes te ouviu e te marcou. Não sei. Algo assim que você leva como um lema seu de vida. Sim. Uma vez a minha mãe me disse uma coisa e eu gravei pro resto da minha vida. Ela falou assim pra mim, eu estava num momento muito difícil e as pessoas estavam... era um momento que eu estava terminando a faculdade e estava aquela loucura. E a minha mãe falou uma coisa que até hoje eu sigo. Ela falou assim pra mim, não olha para os lados, só olha para frente. Ao seu lado sempre vai ter alguém que não vai te motivar a continuar. Então olha sempre para frente. Olha sempre, só olha e vai. Não olha para os lados. E eu levo isso para minha vida. Eu escuto sim muitas pessoas, mas eu filtro muito. Eu procuro não ouvir muito e ir na minha intuição. Sim, me focar mesmo, olhar para frente. Eu acho que é assim, eu ouço, mas eu não absorvo tudo, né? Eu me dou o luxo de não absorver tudo, né? Não ser esponja. Ó, beijo, dona Eni. Manda um beijo pra ela depois, hein? Sem dúvida. Beijo, mãe. Como é a Michele, mãe da Catarina? Essa pergunta é tão difícil, né? A gente... falar sobre ser mãe. Acho que a minha filha veio pra me mudar, né? Eu sou outra pessoa depois que eu fui mãe e acho que os filhos vêm na vida da gente pra mudar alguma coisa na gente. E trazer alguma coisa de lema pra gente. A minha trouxe eu ter mais amor pela minha família, me dedicar mais tempo à minha família. Ela me trouxe essa sensação de ser mais forte, de ser mais dedicada e correr atrás mais das minhas coisas, assim. Ela me deu determinação, assim. Então ela mudou a minha vida, mudou a forma que eu olhava as coisas à minha volta. Hoje eu sou muito mais determinada, eu sou muito mais amorosa dentro de casa. Então, eu como mãe da Catarina, eu sou privilegiada. E o que a maternidade mais lhe ensinou, Michele? Ensinou a ser determinada, forte, porque a gente como mãe, a gente tem que ser forte, matar um leão por dia. Fato. Então, a gente só sabe que a gente é capaz depois que a gente é mãe. Porque enquanto a gente não é mãe, a gente acha que a gente não chega. A gente acha que a gente chegou no limite da gente, mas não. Seja mãe que você vai chegar no seu limite. Você vai ultrapassar o seu limite. Acho que é isso mesmo. Acho que na verdade a gente descobre assim que não tem limites, né? Pelo querer mais, eu digo assim, não não ter limites de um lado positivo, né? É quando a gente acha que às vezes a gente não tem força, a gente descobre que a gente tem sim um pouco mais. Porque a gente tem algo que motiva a gente, né? O que a Michele de hoje diria para a Michele de 15 anos de idade? Seja mais consciente. Seja mais consciente. Seja mais consciente. Seja forte. E não deixe as coisas mínimas te abalarem. A vida é muito mais que isso. Viva ela o agora. Deixa o depois que vai acontecer naturalmente. Tem que ser, vai ser. Acho que é isso que eu diria pra ela. Pra ela ser menos imatura, ser mais madura e ter consciência, mais consciência dos atos. Michele por Michele. Quem é Michele? Olha, eu sou uma pessoa difícil de lidar,
mas eu sou também amorosa, carinhosa. Eu me dedico às pessoas que eu gosto. Procuro sempre ajudar o meu próximo. Então, a Michelle, que eu digo, ela é mais determinada no que ela quer, ela corre atrás, não depende de ninguém e procura ajudar sempre quem está próximo a ela. Acho que eu diria para a Michelle, assim, para ela continuar sendo essa pessoa determinada e forte que ela é. Muito bem. Estamos quase encerrando aqui, né, Michelle? Quem estava no Instagram, não foi pro YouTube, gente, perdeu de ver a Michelle, mas corre lá que dá tempo, né, ajustando a saia. Michelle, eu só tenho a agradecer pela sua presença, por ter topado esse bate-papo aqui, por ter nos feito compreender um pouco mais, né, da sua profissão, de quem é a Michelle, essa mulher maravilhosa que você é, esse ser humano fantástico, e né, ressaltar que assim como a pele ou o corpo, né, bem cuidado, muda o brilho no olhar de uma mulher, o prazer verdadeiro, né, muda a forma como vivemos. E que se tem alguém aqui que está aqui assistindo a gente ou no Instagram que percebe que talvez esteja na hora de olhar um pouco mais para si, se cuidar um pouco mais, se amar um pouco mais, vem, né, conhecer meu trabalho, vem conhecer Caminhos do Prazer. Se for algo estético, né, Rede Bem Jovem, Palotina, para quem é de Palotina, conhecer o trabalho da Michelle. E é isso, né, estamos aqui realmente para fazer com que as pessoas aprendam a se amar um pouco mais, aprendam a valorizar quem elas são de fato, né? E como eu disse, os prazeres da vida, né? E para Catiane, conversar com pessoas, conhecer pessoas, histórias, é um prazer muito grande. Então, esse é um dos motivos pelo qual Ajustando a Saia retomou e tenho certeza que vamos continuar aqui por muito tempo. A Michelle foi só o começo, né? Começamos com chave de ouro já. Eu agradeço muito, Kátia, pela confiança que você coloca em mim e também no meu trabalho, por ser uma amiga incrível, e torço muito pelo Ajustando a Saia, com certeza eu vou assistir todos os episódios e foi prazeroso estar aqui hoje, falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre também a Michelle, não como profissional. Fiquei muito feliz, imensamente grata pelo convite, e fica também um convite para você aí assistir os outros episódios, outras pessoas que vão estar aqui para falar um pouquinho mais do trabalho delas também. Mês de setembro nós vamos falar só sobre beleza, só profissionais da área da beleza. Ai, que legal. Melhor ainda, porque daí as pessoas também conseguem entender um pouquinho mais desse ramo e às vezes se encontrar também. É que as pessoas acham que é fácil às vezes, né, Michelle? E não é uma área tão fácil assim, o que você falou. Hoje em dia é como se tivesse entrado feira. Você utilizou a palavra certa, né? Todo mundo está trabalhando, né? Todo mundo não, mas muitas pessoas trabalhando na área da beleza. E é importante que a gente cuide, né? Quem preste muita atenção para quem a gente vai se entregar, porque a gente está entregando o nosso corpo para outra pessoa cuidar. Tudo que a gente hoje abordou, e que bom que está tendo pessoas que estão falando disso, né? É muito importante, e que bom que você está conseguindo falar sobre isso com as pessoas, conscientizar mais pessoas sobre isso, e fiquei muito feliz que eu pude participar disso. Imagina, eu que agradeço, Michelle. Beijo, grande beijo para Catarina, aquela lindeza, tá? Um beijo para toda a sua família, sabe que eu tenho um carinho imenso por vocês também. Fiquem com Deus e até mais. E
mais. Manda um beijo também pra todo mundo aí. Tá? Pode deixar que eu mando sim. Até, Michelle, bom descanso. Até. Tchau, tchau. Tchau. Opa! Olha, gente, gostou tanto que eu não quero nem terminar a transmissão, hein? Olha só. Ah. Eita! Não, não fiz isso. Opa!